Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Eu estou aqui com a Adriele, a nossa intérprete, e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é coesão lexical. Teremos 2 aulas desse conteúdo. Temos também a professora Viviane no chat. Daqui a pouco ela dá um alô aí para vocês. Eu sei que vocês estão aí conectados, não é? No chat e terminaram uma aula maravilhosa de matemática da professora Briane e o professor. Então agora eu gostaria de convidá-los a estarem aí fazendo esta organização, não é? Se organizando, se mantendo aí no sofá da sua casa, na sala, o espaço que você se programou para estar. E também é a hora de fazer, não é? Se você já está conectado, não precisa fazer o login. Se você ainda não fez o login, você faz agora. Se você está chegando aí agora, então se conecta aí e vamos a mais uma aula. Nesse momento vocês já estão aí, já se organizaram. Eu vou passar para a professora Viviane dar um alô aí, não é? Oi, gente, bom dia. Eu já tô por aqui, tô conectada. Já falei com vocês, né? Já tem gente me respondendo aqui, dizendo que tá assistindo a aula. Bom dia para todo mundo. Espero que a nossa aula seja muito agradável. E se vocês tiverem alguma coisa para falar, para comentar e para perguntar, mandem para mim, tá certo? Isso, pessoal. Então, coloca aí o nome da sua escola, o nome da sua professora. Essa informação é muito importante para a gente. Nesse momento também eu gostaria de lembrar da parceria escola e família. Então, pede aí a colaboração de todos, mamãe, papai, qualquer responsável, ou irmão, colega, visita, não é? Pede aí colaboração, não é? Para você poder estar aí absorvendo esses conteúdos. Esses conteúdos, eles são aprendizados que você levará, não é, para toda a sua vida. Esse é o bem mais precioso. Vocês sabiam que qualquer outra coisa que temos pode ser tirado de nós, roubado, não é, furtado, mas o aprendizado é algo que é só nosso. Então, esse momento é muito precioso. Por isso que vocês devem estarem bem ligadinhos e não deixar que nada distraia você desse momento de aprendizado. Não só na aula de língua portuguesa, mas em todas as aulas que vocês têm, tá bom? Todas as disciplinas são de suma importância para o seu crescimento intelectual. Então, eu vou fazer essa pergunta. Vocês sabem o que é coesão textual? E aí? Já tivemos aula de coesão, não é? Tivemos aula de coesão referencial, de tantas outras, não é? Que foi apresentada aqui e apresentada também pela sua professora, eu acredito nisso. Então, hoje nós vamos estudar mais um tipo de coesão lexical, não é? Que é outra coesão. Mas aí, o que é coesão textual? O que é uma coesão dentro do texto? Coesão é a mesma coisa que coerência? E aí? Será que a coesão ela é responsável pela organização das palavras, né, das frases, das orações? E a coerência é aquela ideia de falar, não é, de algo no início, manter no meio e concluir com a mesma ideia? E aí, pensem aí, comentem no chat, tá certo? A coesão textual é um elemento fundamental na produção de um texto, porque ela dá sentido no texto. A coesão nada mais é do que a conexão estabelecida entre as palavras de um texto. Então, a coesão ela é responsável por essa organização das palavras. Vocês conseguem entender? Existem 5 tipos de coesão. A coesão por referência, que é essa que eu coloquei para vocês, né? A coesão referencial.
A por substituição, a coesão por elipse, por conjunção e pelo léxico. Então, vamos ver. Nesta aula, o foco é a coesão lexical, ok? Antes de saber o que é coesão lexical, vamos saber o significado das palavras. Porque como é que eu vou falar de coesão se eu não falo do significado das palavras? Para você construir um texto, tecer um texto como uma coxa de retalho, como fala a Cora Coralina, olha a professora enrolando a língua aqui para falar com vocês. Ela disse que o aprendizado é essa coxa de retalho. Então, texto é a mesma coisa. Quando estamos preparando, não é, um texto, estamos tecendo. Então, temos que escolher, não é, as palavras, conhecer o significado das palavras. Não é qualquer palavra que vamos colocando no nosso texto. Então, é importante saber. Coesão, você já entendeu o que é uma organização. Mas lexical, o que é isso? Lexical é relacionado ao léxico. Léxico é o conjunto de palavras de um idioma, de uma língua. É um conjunto de palavras. A coesão lexical é o modo de organização textual que envolve duas possibilidades. A repetição da mesma unidade lexical ao longo do texto ou a substituição por outras unidades lexicais, as quais com ela se mantêm relações semânticas. Então, vocês percebem que entre as palavras também é necessário existir uma relação, né? Essa relação é chamada de relações semânticas entre as palavras. A reiteração ou repetição consiste na repetição do mesmo vocábulo ou na substituição por outro de mesmo valor semântico ou de mesmo significado. Imaginar que o racismo no Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos. Percebam aí o detalhe na colocação. Trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo, além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente. E aí esse tema essa palavra racismo é um tema sensível, não é? Mas vocês já conviveram com alguém ou alguém já se expressou? Vocês já perceberam, não é? Porque muitas vezes as pessoas estão falando ao nosso redor e nós não analisamos o discurso delas. Muitas vezes também estamos falando, não é? Falando pelos cotovelos, como falamos, né? Na nossa linguagem coloquial, e às vezes não percebemos o que é que estamos pronunciando. Só que, quando se trata de racismo, existem aquelas pessoas que dizem: não, essa forma de falar não foi racista. Racismo não existe no Brasil. Esse é o pior racismo que existe, porque ele omite, não é? Ele passa a mão por cima, não é, da situação. E aí, pessoal, vocês acham que essa postura é correta? Não, é só um exemplo aqui, para vocês perceberem o significado, né, da palavra e como ela está colocada. Vamos ler novamente? Imaginar que o racismo no Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos, porque ele existe. Trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo, além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente. Então, essa construção aqui, ela liga, ela traz um entendimento. Mas existem pessoas que na hora que lê, não entendem. E aí, o que é que vocês acham? Comentem aí no chat. Tem alguém no chat aí, professora Viviane? Oi, gente, eu tô aqui. Tem muita gente assistindo a aula, professora. Acho que eles colocaram um monte de carinhas, assim, pensando quando você perguntou o que era coesão textual, o que era coesão referencial. Então, assim, eles estão aqui pensando numa ideia. Olha, e a galera tá aqui, tá assistindo, tá acompanhando. E Maria disse sim. Aí você perguntou alguma coisa, não foi? Estão acompanhando, tá certo? Por enquanto, nenhuma dúvida,
Mas se tiverem, é só mandar pra gente aqui, tá certo? Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Fala aí no chat que a professora Viviane está ligadinha. Vamos seguindo. Vamos observar agora o exemplo. Substituição lexical consiste na substituição de uma unidade lexical por outra que, com ela, mantém a mesma ideia de sentido. Sinônimos. E aí, essa palavra para vocês, ela é conhecida, não é? Sinônimos são aquelas palavras, não é? Diz aqui que consiste na substituição de um vocábulo por outro do mesmo sentido. É aquela palavra que tem o mesmo sentido, né? Ela é substituída. São palavras sinônimas. Vocês aprenderam isso, vocês já sabem, não é? Houve época nas tradições hebraicas em que se associava a figura do juiz do Criador do universo. Quando o magistrado obrava, fosse por uma hora com inteireza a sua sentença. Magistrado, sinônimo de juiz. Obrava era fazia, construía, não é? Então tem a ver com obras, com construção, esse termo. No século IV a.C., o filósofo grego Diógenes saiu às ruas de Atenas com uma lanterna na mão, à procura de um homem honesto. No Brasil, especialmente no Congresso Nacional, a palavra probo, embora muito pronunciada, não se faz tão presente. Probo é sinônimo de honesto. Então, uma palavra nova, ela substitui, não é? Aqui a palavra honesto. Então, nós aprendemos, não é? Essa palavra. Então, vejam só, esse filósofo, ele sai às ruas procurando uma pessoa honesta, não é? Quando acontece um fato de honestidade por estar tão escassa, as pessoas, não é, divulgam. Mas será que deve existir um caso aqui, outro bem distante, depois de um ano acontece um caso, um exemplo, alguém deixa um dinheiro, perde uma bolsa, uma mochila com um dinheiro e aí alguém, um funcionário de um determinado local público vai lá e entrega. Vocês acham que isso deve ser um caso esporádico ou devemos realmente ser honestos? Não é? Honestos não só no que diz respeito àquilo que é do outro, mas honestos nas nossas palavras, nas nossas ações. Isso é importante, não é? Então, isso aqui é o exemplo que está tão escasso, estava também naquela época, que esse filósofo saiu à procura. E hoje não é diferente, não é? Contextualizando, hoje a escassez de pessoas honestas também existe. Mas é importante, não é? Primeiro pensarmos em nós. Nós somos honestos naquilo que fazemos? Qual a atitude que teríamos se estivéssemos diante de tal situação? Não é? Isso é importante, pensarmos em nossa atitude primeiro do que criticar os outros, não é? Criticar o Congresso, criticar qualquer outra pessoa. Nós temos que pensar como é que nós temos agido e como devemos agir diariamente. Isso é muito importante. Quase sinônimo. Consiste na substituição de um vocábulo por outro que, embora não possua o mesmo sentido, contextualmente retoma o vocábulo anterior. Veja o exemplo. Os jornalistas protestaram após a decisão do STF, quanto à não necessidade de diploma para o exercício da profissão. Então, vocês percebem aí, não é, quando eles colocam, não é, eles protestaram sobre o quê? Não é? Quanto à necessidade de diplomas para o exercício da profissão. Segundo o sindicato da categoria, o D aqui é um T, tá, pessoal? Essa decisão afronta a prática de um jornalismo profissional e eficiente.
categoria substitui jornalista, há um quase sinônimo, não é? Então, a palavra categoria, ela substitui a profissão, não é, de jornalista. Então, quando nós estamos estudando sobre coesão, não é? Estamos vendo todo esse processo, nós percebemos, não é, esses elementos, não é, essas palavras sinônimas que podem ser substituídas por outras. Então, a coesão textual é o elemento fundamental na produção de um texto, não é? Então, concluímos que essa coesão textual é um elemento fundamental na produção de um texto. Então, nós estamos aqui, não é, vendo esta aula e é interessante estarmos relembrando um pouco, não é, o que é sinônimos. Como é que percebemos essas palavras sinônimas, né, dentro da construção desse texto? Para não usar, não é, a palavra jornalista, aí eu troco por categoria. Você tem que construir esse texto com cuidado, não é? E perceber o que está sendo construído ali. Então, se você não percebe, não é, essa constituição desse texto, se você não faz com atenção, por isso a importância, não é, de escrever, ler, reescrever novamente, não é? Reler o que você está escrevendo é de suma importância. E aí, Vivi, tem alguém aí falando alguma coisa no chat? Oi, professora Adriana, eu estou aqui com os meninos. A Luísa acabou de dizer que adora essa aula. Acho que a senhora tem uma fã, viu? A professora Vilma também está acompanhando a gente ao vivo, né? Ela está ausente aqui do estúdio, mas ela disse que está ligadinha, que adora acompanhar nossas aulas. Então, muito obrigada, professora, é sempre bom tê-la, né? Você estava falando aí sobre os sinônimos, que são essas palavras que têm aí um significado semelhante, né? Que a gente consegue fazer uma substituição sem prejudicar o sentido total da frase. Então, se eu troco bonita por linda, por exemplo, a Adriana é uma professora bonita. Ou a Adriana é uma professora linda. O sentido da frase não é comprometido. Então, eu tenho palavras aí que se assemelham e que a substituição de uma pela outra não compromete o sentido da minha frase, tá certo? Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo para fazer uma coesão textual harmoniosa, porque ninguém consegue ler um texto todo truncado, né? Um texto que não faz sentido ou que está picotado. Então, a coesão textual, ela vem para facilitar tanto a pessoa que está lendo o texto pronto, quanto para aquela pessoa que está produzindo, que quer se fazer entender. Porque se a gente só coloca informações soltas, se a gente não interliga as frases, as orações, as ideias, o que acontece? A informação ela vai ficar com ruído. E quando essa informação chega com ruído para o receptor, o que acontece é um mal entendido. As pessoas começam a não se entenderem. Então, a língua, ela existe dentro dessa uniformidade, dentro da gramática, para fazer com que as pessoas consigam se comunicar de forma mais fácil, né? De forma sem causar prejuízo, sem causar estranheza. Então, a coesão textual, que existe em 5 formas diferentes, como a professora Adriana pontuou no começo da aula, ela existe para facilitar, inclusive, a retomada de um termo, né? Quando a gente diz assim, sei lá, o livro que eu comprei foi caro. Ele, por outro lado, ele era bom. Então, eu uso esse pronome para substituir o livro. Então, quando eu consigo referenciar o que eu falei anteriormente ou a posteriori, eu estou usando tipos de coesão textual, tá certo? Espero que para vocês esteja tudo bom. O Michel também, ou o Michael, também disse que gosta muito dessa aula. Muito obrigada, Michel. A gente fica feliz que vocês estejam aí apreciando, participando. Participem mais do chat. Em alguns momentos vocês somem aqui, me deixam no monólogo, veja só. Então, participem, não se acanhem. Esse chat existe para que vocês façam essa comunicação, tá certo? E qualquer coisa, eu estava assistindo tão empolgada a aula da professora Adriana que eu esqueci de participar do chat. Então, não tem problema, você vai lá no YouTube, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário. E aí, na próxima aula,
a gente retoma e traz o seu questionamento aqui para responder, para dialogar, para fazer essa conversa, tá certo? Olha, teve um outro comentário. O João, ele disse que a aula é deveras boa e deveras interessante. Sim. Olha aí, tá vendo? O que a gente pode substituir esse deveras? A gente pode usar muito, por exemplo. Então, a gente percebe que a substituição das palavras conseguem manter o sentido das frases. Muito obrigada, João, pela sua participação. Volte mais vezes, tá certo? E agora eu vou voltar com a professora Adriana. Gente, que legal. Tá vendo, João? A professora Viviane, ela elencou, usou esse exemplo, não é? Ela colocou aí para você um sinônimo. Então, vocês percebem que estamos usando palavras e podemos substituí-las, não é, por outra palavra com sinônimo, que são sinônimos ou quase sinônimos, como eu usei para vocês a palavra categoria para me referir a uma profissão de jornalista. Então, é interessante percebermos, conhecermos e conhecemos pessoal sem estudar, sem ter esse momento aqui de interação. Muito importante o que a professora Viviane falou. O chat é justamente para isso, para vocês tirarem dúvidas, não é? Perguntarem. Se não soubermos responder no momento ou se não der tempo, traremos na outra aula, tá, pessoal? Aqui é um ambiente de aprendizado e temos que estar abertos, não é? A aprender. O tempo todo estamos aprendendo. Então, eu falo alguma coisa que é nova, que vocês aprendem, a professora Viviane também, e também vocês falam algo que também gera aprendizado, sabia? Vocês geram aprendizado no seu professor também, tá bom? Então, essa relação, essa parceria é maravilhosa. Então, vamos seguindo, não é? Já que estamos falando desse conteúdo, não é? Que é coesão lexical. Então, vimos este exemplo, concluímos, não é? Que a coesão textual é o elemento fundamental na produção de um texto. E aí, quando falamos, eu tenho muito essa dúvida em sala de aula, né? Coesão é a mesma coisa que coerência? Não. São duas coisas totalmente diferentes, não é? Então, coesão é essa construção, não é, das palavras, não é, os significados, né? Tem que ter essa troca, essa substituição, essa palavra que faz referência. Mas aí, dentro da coerência, é aquela ideia que eu dei para vocês. Começamos falando sobre tal conteúdo, mantemos argumentando no meio daquele texto, né, se o texto é dissertativo, argumentativo, e no final concluímos falando do mesmo conteúdo que iniciamos. Isso é coerência. Coesão já trabalha na organização, né, dessas palavras, dos significados, dando sentido, existe uma relação semântica acontecendo nessa construção desse texto. Então, vamos seguindo. Agora é a vez de vocês, não é? Praticarem aí esse aprendizado. É a aula 1, tá? Não deixem de assistir a segunda aula deste conteúdo. Então, agora selecione o sinônimo carecer. Carecer. Qual é a palavra aí que é sinônima? Comprar, precisar, faltar. O que vocês acham? Qual é a palavra aí que é sinônimo? Se eu falar assim, Adriele carece de ajuda. Eu quase dei a resposta. E aí? Vocês conseguem acertar aí agora? Então, falem aí no chat. Não posso esperar muito, não é? Printa aí a tela. Eu tenho certeza que vocês já acertaram. Então, letra B, precisar. Carecer é sinônimo de precisar, tá? Agora, selecione o sinônimo de materializar. Nós temos visualizar, comprar, concretizar. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão 2? Disseram letra C, professora. Letra C, muito bem.
Materializar é a mesma coisa que concretizar, ok? Então, acertaram. A nossa aula, ela está chegando ao final, não é? E aí espero ter contribuído com essa construção, não é? Com esse tecer, essa coxa de retalho de conhecimento com vocês. E aí eu vou passar para a professora Viviane se despedir de vocês. E em seguida também, não é? A nossa aula passa rapidinho, mas continuamos nesse conteúdo na próxima aula, pessoal. Vai lá, professora Viviane. Gente, como sempre, é uma alegria ficar com vocês aqui no chat, vocês interagem bastante, vocês respondem as perguntas, então pra gente isso é muito feliz, é muito bom saber que tem muita gente acompanhando de casa, pela TV, pelo celular, pelo computador. Então, é sempre bom, continuem assistindo as aulas, espero que tenha ficado tudo certinho para vocês. Qualquer dúvida, vão lá no YouTube e deixe seu comentário, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Isso mesmo, pessoal. Eu agradeço, né, e a interação de vocês e até a próxima aula. Agradeço aqui a equipe também, tá? Temos uma parceria aqui dentro também e isso é maravilhoso. Um abração, pessoal. Tchau.